No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de você conhecer a empresa do qual você está participando do processo seletivo. Muito bem, para todos aqueles que estão chegando agora, eu me chamo Marcos Carneiro, esse é o canal Profissional de Valor e aqui nós te ensinamos a ser um profissional valorizado, como você vencer as etapas dos processos seletivos e encontrar o teu tão sonhado emprego. Então, a importância de você conhecer a empresa do qual você está aplicando o seu currículo e você está aplicando para aquela vaga de emprego. Muitas pessoas saem distribuindo currículo para todo tipo de empresa e quando conseguem ali uma entrevista, chega de paraquedas sem conhecer o mínimo daquela empresa ou daquela pessoa que está ali te entrevistando. Então, o primeiro ponto muito importante é conhecer a empresa que está recrutando, tá? E aí, no anúncio de vaga, isso traz muitas informações valiosas que você pode estar enxergando e entendendo essa empresa, tá? Então, o primeiro ponto hoje em dia, todas essas informações estão na internet. Então, você vai buscar no site da empresa, você vai buscar por outras fontes o tamanho dessa empresa, quantos funcionários essa empresa tem, a estrutura organizacional dessa empresa. E por que que isso é importante, Marcos? Porque, dependendo do tamanho da empresa, você vai participar de uma entrevista com algum tipo de pessoa. E aí vamos para alguns exemplos, tá? Uma empresa pequena, e quando eu digo pequena, uma empresa ali com entre 5 e 20 funcionários, provavelmente você vai participar de um processo seletivo com o próprio diretor, com o próprio dono da empresa, né? Os sócios da empresa. E a sua participação, né? A sua fala tem que ser uma fala específica para aquele diretor, para aquela pessoa. Se você participar de uma entrevista, né, de uma empresa de médio porte, ali entre 80, 200, 300 funcionários, provavelmente você vai participar com um gestor que abriu essa vaga e, em alguns casos, ainda com a diretoria ou com os sócios dessa empresa. Empresas de grande porte, acima de 300, 500, 1000 colaboradores, você vai estar participando de uma entrevista com uma equipe de recursos humanos, uma equipe de RH mais voltada para recrutamento e seleção, que provavelmente vai ser um processo mais estruturado, né? Um processo mais voltado ali, com mais ferramentas. Isso não quer dizer que seja um processo mais complexo, mas existe também uma técnica para passar desse processo especificamente, tá? Então, eu lembro aqui de uma parte, né, de uma frase do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, onde ele diz que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não tem que temer sem batalhas. Agora, se você conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, para cada vitória, você vai ter uma derrota. Então, você precisa conhecer, entre aspas, o inimigo nesse momento, que é o recrutador, que vai estar ali para lhe avaliar, para entender o seu perfil, se está de acordo com a empresa. E aí eu posso garantir que nem sempre os melhores profissionais são os profissionais selecionados, mas os que se saem melhor ali no processo de recrutamento. Então, primeiro ponto, conhecer a si mesmo. Você se conhece, né? Você conhece, você tem um autoconhecimento, então você precisa ter uma autoconfiança, uma energia positiva dentro desse processo, né? E aí, uma pergunta que fazem dentro dos processos, né, que sempre é feita quais são, me diga aí 2 defeitos, né, ou 2 pontos negativos seus. Muita gente fica sem argumento, ou não sabe dizer, ou fala pontos que não são pontos negativos. Isso demonstra uma falta de autoconhecimento ou insegurança de não querer transparecer ali em pontos negativos, tá? É muito importante você se conhecer e passar essa confiança para o recrutador, tá? E aí, falando um pouco mais sobre conhecer o seu inimigo, conhecer o recrutador, conhecer quem está do outro lado, você precisa entender
o porte dessa empresa, como eu já falei, e também entender o perfil dessa vaga. Então vamos lá. Se você está aplicando para uma vaga, por exemplo, na área de vendas, muitas vezes os recrutadores ou a pessoa que publicou aquela vaga, ela deixa alguns sinais ali na vaga, por exemplo, de perfil comportamental que eles querem, né? Então, se a vaga pede alguém que seja comunicativo, alguém que saiba trabalhar em equipe, você em nenhum momento pode dizer que tem dificuldades em trabalhar em equipe, ou que não é uma pessoa comunicativa, ou mesmo demonstrar ou não demonstrar que não é uma pessoa comunicativa, né? Você precisa, mesmo que você não seja, mesmo que você seja uma pessoa introvertida, você quer trabalhar com vendas, você precisa treinar para ser comunicativo na hora da entrevista. Então, essas informações que tem na publicação da vaga são muito relevantes para que você possa ter um discurso adequado com a vaga que está aberta, tá? Então, quais são os pontos, né, que os recrutadores normalmente analisam? Os recrutadores, eles têm ali um olhar sobre você, que é o candidato, de análise sobre todos os aspectos, tá? Desde o momento que você entra na sala, a forma que você se veste, a forma que você se posiciona, ao que você fala. Então, esse processo seletivo, né, esses processos de seleção, eles são processos que têm ali, sim, um viés, né, onde o recrutador vai fazer um julgamento sobre você. Então você precisa estar o mais de acordo possível com o perfil da empresa. Então, se você está indo para uma empresa, eu vou dar um exemplo, um escritório de contabilidade, você não pode ir vestida como se fosse para uma empresa de moda. Você tem que se vestir ali dentro de um perfil voltado ali para aquele segmento. Então, entenda bem quem está do outro lado. Eu sei que não é 100%, você nunca vai conseguir entender 100% quem está ali do outro lado, mas entendendo esses sinais, é uma empresa pequena, é uma empresa média, é uma empresa grande, você vai ter ali uns sinais de como você vai conseguir se posicionar dentro desse processo, tá? Dentro dos processos seletivos, dependendo de quem vai estar ali entrevistando, e você provavelmente não vai saber exatamente quem vai estar ali entrevistando, mas você tem que estar preparado para todos esses perfis. Então, o empreendedor, ele é mais pragmático, o diretor do setor ou o dono da empresa, de uma empresa de médio porte ou de pequeno porte, ele tem um perfil mais pragmático, ele vai resolver a entrevista de uma forma muito mais rápida, vai fazer perguntas muito mais objetivas e vai ser direcionado muito pelo feeling dele, pelo que ele vai sentir ali da entrevista, tá? Então, margem para erros é até muito menor. Quando você vai para uma empresa grande, onde você tem um RH, né, um setor de recursos humanos, recrutamento mais estruturado, você vai passar por um processo mais longo, onde você vai passar provavelmente por testes de perfis comportamentais com pessoas menos experientes dentro do negócio e que vai se basear muito no que foi publicado na vaga. Então, essas empresas grandes, é muito importante você olhar para esses requisitos, essas descrições, os valores da empresa, todos esses detalhes que você tem que estar muito alinhado, porque se você estiver fora, por exemplo, do requisito, se é um requisito você ter experiência com um tipo de sistema ou com alguma habilidade específica na área de alguma área específica, você não tem, provavelmente você vai ficar fora do processo, tá? Então, existem essas distinções que você provavelmente vai saber no dia que você chegar, mas dá para entender quem é aquela pessoa, o perfil dela e ser muito mais objetivo. Um ponto, para finalizar o nosso vídeo, um ponto muito importante é muito importante ser comunicativo no processo de entrevista. É muito importante você falar o que tem que ser falado.
não falar demais, não falar coisas que não foram perguntadas, mas o que for perguntado precisa ser falado de uma forma objetiva, mas falado. Se o recrutador, o entrevistador está lhe perguntando, ele quer saber o máximo de informações sobre aquele ponto, né? Quando o entrevistado não fala ou fala muito raso, né, muito pouco sobre aqueles assuntos, isso mostra que a pessoa não é comunicativa ou ela está querendo esconder algo e não traz ali muita segurança para o recrutador levar esse entrevistado ali para a próxima etapa. Então é isso, pessoal. Considere se inscrever no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas também que precisam dessa informação. Um grande abraço e fique com Deus.